Eu manifestei mais de 70 mil seguidores no Instagram em uma semana, cara. E eu decidi fazer esse vídeo aqui para te passar 3 lições que eu tirei sobre isso, porque é simplesmente bizarro. E antes que vocês falem assim, ah, Crazy, você comprou seguidor para fazer esse vídeo, é tudo indiano, é tudo bot, você investiu em tráfego pago, você fez anúncio. Não, cara, tipo, não, eu não fiz nada, é tudo de forma orgânica, eu não investi R$ 1, mano. O que aconteceu foi, eu tava produzindo conteúdo, que nem eu sempre produzo, postando meus reels, postando meus negocinhos, postando meus vídeos e tal, postando story. E aí, uma publicação minha simplesmente viralizou, furou a bolha, atingiu as massas e pegou 500 mil curtidas. Não é tipo, 500 mil visualizações, não, não, é 500 mil curtidas, mano. Isso simplesmente explodiu o meu perfil, então fez várias outras publicações, teve outra que pegou 400 mil em sequência, teve outra que pegou 300 mil em sequência, depois tiveram umas 5, 6 que pegaram entre 50 mil e 200 mil curtidas, e isso simplesmente fez o meu perfil subir aí cerca de 12 milhões de visualizações em uma semana e ganhar mais de 70 mil seguidores. Então eu tava em 42 mil aproximadamente, e agora eu fui para 114 mil nesse momento, 115 mil nesse momento de seguidores. Isso aqui é completamente bizarro, e eu decidi passar lições que eu tirei sobre isso, então bora. A primeira lição que eu tirei sobre isso é que o éter mágico definitivamente é real. O éter mágico existe, cara. Se você me acompanha aqui no YouTube tem um tempo, você sabe que eu já falei sobre o éter mágico e todas as implicações dele, e a questão é que isso definitivamente é real. E como que isso aqui funciona? Basicamente é o seguinte, existe uma criatura universal, mística, alguns chamam de éter mágico, outros chamam de delay da realidade, que ela simplesmente ela acumula todos os seus esforços e ela entrega quando ela quer. Isso aqui é muito louco, mano. Então, por exemplo, você quer meter o shape, digamos, né? Você quer ficar, mano, trincadinho, shapeadinho pra ficar na praia, bonitão e tal. E aí, ou então você é uma mulher, você quer ficar, nossa, linda, maravilhosa, pra se olhar no espelho. E aí, você tá treinando, você treinou uma semana, você treinou 2 semanas, você tá fazendo a dieta certinha, você tá indo todo dia. E parece que não tá tendo nenhum resultado, entendeu? Só que todos os seus esforços, eles estão sendo contabilizados e eles estão sendo armazenados nesse éter mágico, entendeu? Esse éter mágico, ele tá vendo seus esforços, ele tá vendo assim, cara, pô, você tá fazendo as causas certinho, você tá realmente treinando, você tá fazendo dieta. E aí, quando ele quiser, não é você, vai estar numa terça-feira aleatória, uma quarta-feira aleatória, ele vai entregar seus resultados. E você vai olhar pro seu corpo e falar, caraca, mano, meu corpo tá muito foda. Você passou 3 meses sem ver nenhum resultado, do nada você olha no espelho e você tá maravilhoso, maravilhosa. E isso é o éter mágico, mano. Por que eu falo disso? Porque teve um membro da minha comunidade privada, do Elevar, que ele também, mesma coisa, cara, ele tava postando vídeo todo dia, bonitinho, ele tava plantando as causas, entende? Ele vinha pedir pra mim e falava, cara, teus vídeos tão top, mano, o pessoal tá comentando, então tá tendo comentários legais, tava vindo DM no Instagram, super irada também as DM, só que ele simplesmente não conseguia sair do zero. Tipo, ele não conseguia, ele não conseguia ganhar seguidor, mano, não conseguia do nada. Então ele tava postando, fazendo tudo certo, ele tava lá postando 3 vídeos por dia, 2 vídeos por dia, e nada acontecia. E ele ficou um longo período de tempo sem nada acontecer, e aí também. Depois, sabe quanto que ele fez no primeiro mês? Nada. Nem, quase nada de visualizações. Tipo, tava pegando 500 visualizações por vídeo. Sabe quanto que ele fez no segundo mês? Nada também. Mas ele tava lá postando, tava aparecendo, se empenhando, utilizando a criatividade, saindo da zona de conforto, expandindo. E aí no terceiro mês, também, cara, numa quarta-feira, quinta-feira aleatória, pum! Ele viralizou um vídeo, pegou acho que 1 milhão e pouco de visualizações, e aí foi para os 5 mil seguidores, e aí depois, 15 dias depois, ele viralizou outro, e aí a conta dele já bateu os 10 mil e monetizou. Então isso é o éter mágico. Isso significa que você vai ter que fazer o que tem que ser feito, você vai ter que plantar as causas por muito tempo até você colher os resultados, mano. E eu falo por experiência própria. Então, por exemplo, eu tô produzindo conteúdo pra internet tem cerca de 3 anos já. Eu tô 3 anos que eu produzo conteúdo, que eu posto vídeo praticamente todo dia na internet. E eu tava 8 meses com a minha conta estagnada. Então, eu tava postando vídeo todo dia, tava postando story todo dia, eu tava aparecendo, tava fazendo o que tem que ser feito, só que, tipo assim, o éter mágico não tava me entregando, mano. Ele falou assim, não, você vai ter que se esforçar um pouco mais aí, vai se esforçando. E eu tava lá, pum, sem desistir, porque eu já tinha visto esse ciclo acontecer diversas vezes na minha vida e diversas vezes na vida de outras pessoas. Então eu sabia que uma hora ou outra o éter mágico ia entregar. E aí, ele se comprovou real mais uma vez. Todo esse esforço que eu tive durante 8 meses aparecendo todo dia, ele não foi em vão. Ele estava sendo contabilizado e o Ether Mágico entregou tudo de uma vez, mano. Ele simplesmente foi lá e pum, toma aí, 70 mil seguidores em uma semana. Foi bizarro, assim. Então, as pessoas falam, caraca, mano, como que se sente tendo 70 mil seguidores em uma semana?
Só que na real não foi em uma semana, né, rapaziada? Foi meio clickbait, porque todo esse trabalho, o resultado físico veio sim em uma semana, mas o trabalho estava sendo colocado há anos, né, cara? Então é mesmo o papo do pintor. Você fala assim, nossa, como que o Picasso, sei lá, como que o Romero Brito consegue cobrar 11 milhões de reais num quadro que ele fez em 3 horas. Só que ele não fez esse quadro em 3 horas, né, mano? Tipo, ele fez esse quadro na carreira inteira dele, entende? Tipo, toda a carreira dele foi se aperfeiçoando para ele conseguir fazer aquele quadro. A mesma coisa com o cirurgião. Tipo, o cirurgião cobrou não sei quantos mil numa cirurgia que demorou tantas horas, 5 horas. Ele fez 40 mil em 3 horas, 5 horas. Só que não foi em 3 horas, 5 horas, né, mano? Teve todo o período antes dele ter estudado, sei lá quantos anos, ter feito residência, ter se especializado, se tornado alguém capaz e confiante de fazer uma cirurgia, para aí ele conseguir aquele dinheiro. Então, não veio do dia pra noite, entendeu? O resultado físico, para quem tá vendo de fora, parece que foi, meu Deus, 70 mil em uma semana, mudou de vida. Só que, na real, isso é um trabalho que tá sendo há anos, né? Então, essa é a primeira lição aí. O éter mágico definitivamente é real. E a gente consegue ver isso. Eu dei até 2 exemplos aqui, ó. O exemplo da avalanche e o exemplo do tsunami. O que é isso, cara? A avalanche, ela funciona exatamente da mesma forma. Então, vão tendo micro quebras debaixo da neve que ninguém tá vendo. E isso acontece durante, cara, anos, assim, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Então, debaixo da neve tá tendo várias micro quebras que ninguém tá conseguindo enxergar. E aí também, um dia aleatório, quebra um galho e todas aquelas todas as micro quebras, elas caem e acontece a avalanche e aí destrói tudo e desmorona. Então, passa muito tempo sem acontecer nada e do nada, pum, estoura. E outro exemplo do tsunami, mesma coisa, você fala, ah, nada a ver, cara, tsunami, pô, a onda acontece do nada. Só que não é do nada, né, cara? São milhões de anos até as rochas elas irem se encontrando, as placas tectônicas, e aí são milhões de anos dela indo se aproximando centímetro por centímetro, e aí do nada elas se encostam, ou então elas se movem, e quando elas se encostam acontece aquele tsunami. Então demora milhões de anos para acontecer um estrago gigantesco em pouco tempo. A mesma coisa do bambu, né, cara? O bambu, ele passa 5 anos ali criando as raízes dele debaixo da terra, e aí também, em pouco tempo, ele sobe cerca de 3, 4 metros para cima. Então, é muito sobre isso, cara. O éter mágico é exatamente isso. Às vezes tu sente assim, cara, pô, tô trabalhando aqui, parece que eu não tô tendo resultado, não tô conseguindo evoluir, tô me sentindo estagnado, mas muitas vezes é só o éter mágico acumulando isso e ele vai te entregar tudo de uma vez. E isso aqui foi mais uma comprovação de que o éter mágico de fato é real. E eu só me mantive motivado, me mantive empenhado nesses 8 meses, porque eu meio que já sabia que isso era real, entendeu? Tipo, eu já tinha visto isso acontecer outras vezes, então eu sabia, cara, eu até zoava com a rapaziada, porque meus amigos me zoavam, tá ligado? Tipo, eu tenho amigos, eles falam, mano, pô, o Crazy tá parado no tempo, né? Já faz, sei lá, quantos meses que o cara não ganha seguidor, tá travadão lá, não tem nenhuma evolução, tá postando todo dia e nada acontece. Eles zoavam. E eu só falava assim, relaxa, mano, uma hora ou outra o Éter Mágico vai entregar, e quando ele entregar, vocês vão ver o que vai acontecer. E foi exatamente o que aconteceu, né? Ele decidiu entregar e, bum, a magia estava feita. A segunda lição que eu tirei sobre isso é que muitas dessas coisas sobre audiência, seguidores, fama, é puro ego, mano. É puro ego e muitas dessas coisas são completa ilusão. Então as pessoas se iludem muito com isso. Elas pensam, caralho, mano, quando eu tiver seguidores minha vida vai mudar. E eu já te afirmo que não é muito assim. Não é tão, não é tão simples quanto as pessoas acreditam. Por que eu digo isso, mano? Porque as pessoas pensam assim, quanto mais seguidor você tem, mais dinheiro você faz. Quanto mais seguidor você tem, mais conexões você faz. E assim, em certos aspectos isso é verdade. Só que tu tem que entender um pouco a dinâmica de como que funciona a internet, tá? Por que eu digo isso? Quando eu tinha 40 mil seguidores, quando eu tinha 10 mil seguidores, a minha conta ela já tinha muito mais potencial de me gerar dinheiro, de me gerar conexões, do que diversas outras contas que tinham às vezes 100 mil, que às vezes tinham 200, 300 mil, até 1 milhão, cara. E eu falo isso porque tinham contas de 300 mil vindo pedir dica pra mim, que tinha 40 mil, de como que elas poderiam aumentar a conexão delas com os seguidores. E eu vou te explicar isso aqui de uma forma que ninguém te explicou. Vamos lá, tá? Eu não quero que fique confuso na tua cabeça. Seguidores na internet não é uma métrica real, mano. Não é uma métrica real. Ela não significa basicamente nada. Tu pode ter uma conta que tem, aqui no YouTube, por exemplo, tu pode ter uma conta que tem 100 mil inscritos e ela posta um vídeo e ninguém assiste, mano. De que adiantou, entendeu? Beleza, ela viralizou, então ela comprou esse seguidor. De que adianta essa merda? Não adianta nada. Porque ela vai postar um vídeo e ninguém vai ver, mano.
entendeu? Ela vai tentar passar uma mensagem e ninguém vai escutar, isso não adianta nada. Saca? Tem várias pessoas que têm 80 mil seguidores, 100 mil seguidores, só que elas vão postar um story no Instagram, por exemplo, e ninguém assiste, mano. Elas querem divulgar um produto, tá todo mundo um pouco se lixando para aquele produto daquela pessoa. Ou então ela quer divulgar uma ideia e ninguém liga pro que ela tá falando, sabe? E pelo contrário, a minha conexão com a minha audiência sempre foi uma conexão muito forte. Eu sempre valorizei muito isso, além do, tipo, eu sempre valorizei mais a conexão do que apenas números, entendeu? Tipo, beleza, nossa, seguidores. Eu nunca me importei tanto com isso, sendo sincero. Eu sempre pensava, como que eu posso aumentar ao máximo a conexão com quem já me segue? Então eu pensava, cara, eu quero postar vídeos que impactem aquela pessoa, eu quero pessoas que estão me acompanhando diariamente. Seguidores não é uma métrica fiel. O que é métrica fiel é visualização em stories, é quantas pessoas estão reagindo a teus stories, quantas pessoas estão respondendo, conversando contigo na DM, é quantas pessoas estão sendo impactadas pelo conteúdo que tu está trazendo. Isso é métrica verdadeira, isso não é ilusão, isso são vidas sendo impactadas. Agora, beleza, nossa, chegou 70 mil seguidores no perfil. Sim, os números lá aumentaram, entende? Mas sendo sincero, a conexão que eu tenho com aquele público ainda não aumentou. Porque tem muitas pessoas que chegaram agora que não me conhecem, os caras não sabem direito o que é meu conteúdo. E eu tô tendo que fazer agora todo um processo que vão demorar aí cerca de 3 meses, 4 meses, que é um processo em que eu vou ter que começar a fazer essas pessoas me entenderem, entende? Fazer as pessoas compreenderem quais são as minhas ideias, por que eu produzo conteúdo, o que é o elevar minha comunidade, por que eu falo sobre esse tipo de coisa, qual que é a transformação que eu quero gerar para o mundo, e todo esse processo é o que vai fazer eu consolidar essa audiência. Então, pô, é muito foda ter esse alcance? É muito foda. Só que não adianta nada ter um alcance se você não tiver a base sólida. Não adianta você focar nessas coisas que é puro ego que muitos focam, que tipo, eu quero número, número, número. Vou ficar postando meme aqui, vou ficar postando dancinha para ter vários e vários números. Isso não é real, mano. Isso é completamente ilusório. Eu quero que tu coloque isso na tua cabeça. O que é verdadeiro, o que é sólido, é a conexão real que tu tem com aquelas pessoas, a credibilidade que tu tem com elas, a autoridade. E isso é uma coisa que eu prezo muito, tá ligado? Produzir um conteúdo que eu realmente acredito, que eu me orgulho, algo que eu sei que vai ajudar a mudar positivamente a vida das pessoas. Isso é uma coisa muito mais foda e isso não é ilusório. Então, essa foi outra lição que eu tirei sobre isso. A terceira lição é que o que trouxe você até aqui não é o suficiente para te levar ao próximo nível. Para você elevar de nível, para você ter esse salto exponencial, esse salto quântico, exige uma coisa chamada desapego. É você parar de repetir o mesmo ciclo de novo, de novo, de novo, de novo, e eu vou te dar um exemplo. Eu tava com uma crença limitante muito forte na minha cabeça, por conta de cursos que eu já fiz, por conta de pessoas que eu conversei, amigos que também produzem conteúdo. É uma coisa bem específica, tá? Mas era uma crença de que carrossel não funciona no Insta. Tipo, essa eu sei que é uma coisa muito nichada, muito técnica, mas basicamente é o seguinte, existem dois formatos ali de conteúdo, basicamente no Instagram, que é carrossel, que são fotos, então você passa fotos, e Reels, que são vídeos, né? Vídeos curtos ali, tipo o TikTok, tu posta o vídeo e ele estoura. Todo mundo falava pra mim que carrossel, que é foto, não funciona. Eles falavam assim, não adianta postar, porque carrossel não entrega pra pessoas novas, o alcance é baixo, vale mais a pena tu postar Reels, que é vídeo. Vídeo entrega pras pessoas, vídeo gera conexão. Então eu sempre fazia isso, eu postava vídeo desde 1 minuto, 3 minutos, eu postava falando, porque era a maneira que eu tinha encontrado de gerar bastante conexão. Até que eu vi meu amigo, o Henrique, que você já deve ter visto em outros vídeos meus aqui, ele simplesmente postou um carrossel, e o carrossel dele pegou 80 mil curtidas, deve estar com mais de 100 mil curtidas agora. No momento em que eu vi aquilo, a minha crença limitante foi quebrada na hora. Eu falei tipo assim, puta, mas os caras mentiram pra mim. Olha isso aqui, eu tô vendo na prática, eu vi no celular dele, cara, 80 mil curtidas. Eu falei, mano, isso aqui é bizarro, eu tenho que testar. Então eu comecei a testar, eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu não era acostumado a postar carrossel, eu postava só vídeo. E eu pensei, mano, vou sair da caixa, vou tentar fazer um carrossel um pouco diferente. Vou pegar umas imagens aqui que fogem um pouco do padrão, uma coisa voltada mais pra minha estética mística, enfim. Eu peguei umas imagens muito malucas, juntei naqueles carrosséis, trouxe uma mensagem nova, um negócio impactante e pum, deu certo, tá ligado? Então, testei coisas diferentes. Um livro muito bom, até para recomendar para vocês, que me ajudou bastante com isso, é um livro chamado O Ato Criativo, do Rick Rubin. Por que esse livro é bom? Porque ele basicamente diz que as maiores obras de arte, tudo que a gente admira, desde na música até coisas da internet, até quadros, enfim, são coisas que fogem, quebra do padrão e coisas que são feitas de forma diferente. Então, você não imagina um quadro sendo pintado de uma forma diferente. Sei lá, tu vai pegar grama aqui e vai começar a jogar tinta na grama. Isso é uma coisa diferente, é tu quebrar normas.
Por que que um livro tem que ter começo, meio e fim? Por que que ele não pode ser um negócio diferente? Por que um vídeo tem que ter começo, meio e fim? Por que que não pode ser uma estratégia, um negócio muito maluco? E esse livro ele explora muito sobre essa questão da criatividade, da curiosidade, como que você pode criar formas e coisas diferentes. E isso me ajudou também até a questão de crenças de, mano, tem que testar, tem que jogar suas ideias pro universo. É um livro muito bom, recomendo. E foi com certeza uma das bases ali para eu tentar, mano, eu vou tentar trazer uma pegada diferente. Então eu juntei um negócio mais místico, que eu já curtia, já postava nos stories, com a ideia de carrosséis, que eu nunca tinha feito, e juntar umas frases muito malucas, que é o conteúdo que eu gosto. Então eu encontrei uma maneira de passar o meu conteúdo que eu já ia passar através de vídeos, ou então eu já passei, até teve alguns conteúdos que eu reutilizei, peguei vídeos, e eu transformei aquele conteúdo de vídeo em algumas sequências de frases impactantes, coisas que pegam na mente da pessoa, com músicas diferentes, e coloquei aquilo naquelas imagens muito malucas, testei essa ideia muito doida que eu tive no banho, basicamente, e deu certo, cara. Então, que nem eu falei, você vai ter que testar coisas novas. Então, às vezes você está tentando repetir a mesma estratégia todo santo dia, você está fazendo o mesmo treino todo santo dia, a mesma dieta, você tem que sair da mesmice. Outro exemplo meu também foi em questão de treinos, né? Então, eu sempre treinei na academia, então eu sempre fui muito disciplinado com a academia, dieta, enfim, só que eu nunca fui muito de fazer cardio. Nunca corria, enfim, eu nunca tinha corrido na minha vida. E eu comecei a testar coisas novas. Então, nos últimos 3 meses, eu comecei a treinar para meia maratona. Falei assim, cara, vou começar a correr. Então, foi uma coisa que me fez ter estímulos diferentes. E isso vai me trazer ideias diferentes, criatividades diferentes, e isso é muito foda. É tu sair daquilo que tu tá acostumado, é tu quebrar um ciclo. Inclusive, ontem eu corri 18 quilômetros, cara. Então, pô, eu nunca tinha corrido na minha vida 3 meses atrás. Aí eu corri 5 quilômetros, corri 10, corri 12, 14, 16, bati meu recorde semana passada e ontem corri 18. Cara, tô até com meu joelho chega a estar doendo aqui falar pra vocês. Então, teste coisas diferentes, é você sair da mesmice. O que trouxe você até aqui não é o suficiente para te levar até o próximo nível. Inove e eleve de nível. A quarta e última lição que eu tirei é uma coisa um pouco mais mental e é uma coisa um pouco mais maluca. Realmente é só para quem ficou até o final desse vídeo, cara. Se tu ficou até aqui, deixa o like nesses vídeos, se inscreve se tu não é inscrito e comenta aqui, cara. Eu fiquei... Não, vamos pensar assim, ó. Eu quero que você comente torneira, mano. Comenta a palavra torneira. Mas não tipo assim, só torneira, que as pessoas ficam aqui. Não, eu quero que tu conta alguma história e eu quero que tu coloque torneira no meio. Então, tipo assim, mano, eu tive um sonho essa madrugada que eu acordei e abri a torneira. Tipo assim, faz isso, mano. Se você fizer isso, eu vou saber que tu chegou até aqui, cara. Coloca alguma coisa a ver com torneira. Isso era uma ideia muito louca que eu tive aqui. Sai da zona de conforto. Mas a ideia muito louca que eu tive é que eu basicamente já tinha aquele resultado muito antes de ter. Eu não sei como que eu vou te explicar. Eu falei que ia ser bizarro. Então, assim, ó. Na minha cabeça, eu já tinha aqueles seguidores, entende? Há muito tempo. É tipo 2, 3 anos. Na verdade, eu tenho muito mais, mano. Na minha cabeça, eu tenho, tipo, muito mais seguidores. E eu falo isso real mesmo, tipo, eu já meio que já vivo isso como se eu já tivesse. Então, é muito aquela ideia de, cara, tu tem que ser milionário na tua cabeça muito antes de ser milionário na vida real. É literalmente isso, entende? Então, porque assim, tu vai ver, e isso aqui é uma perspectiva muito energética, é só um segredo para quem chegou até o final. Principalmente na internet, com produção de conteúdo, mas tem a ver até com questões financeiras, enfim. Muitas pessoas, elas estão ainda na identidade, elas estão presas na identidade de alguém que está tentando. O livro Hábitos Atômicos fala sobre isso também. Então elas gravam vídeo, tipo, eu tô tentando crescer na internet, me ajudem, curte meu vídeo, eu tô tentando, tá ligado? Eu, desde o começo, há mais ou menos, sei lá, 3 anos atrás, eu já me posiciono como alguém que já tá lá, entende? Então não é assim, eu tô postando vídeo porque eu tô tentando crescer. Não. Eu posto vídeo porque eu já tenho seguidores na minha cabeça e isso é o que eu faço, mano. Tipo, esse é meu trabalho. Então, por exemplo, até a questão do fumante. Ah, alguém fala assim, eu tô tentando parar de fumar. Qual tu acha que tem mais chance de realmente parar de fumar? O cara que fala, eu tô tentando parar de fumar, ou o cara que fala assim, eu não fumo? Ele já entrou na identidade daquela pessoa que já tem aquele resultado. A pessoa, eu tô tentando meter o shape. E o cara, não, mano, eu já sou atleta, tipo, eu sou saudável. E isso é uma diferença muito bizarra, mas que tem um impacto absurdo na tua vida, mano, entende? Então é meio estranho eu falar isso, mas é como se eu já tivesse seguidores. Então o cara fala, como que tu se sente com todos esses seguidores chegando na tua conta? Eu meio que falo, mano, na real, não mudou muita coisa porque eu já tinha, tá ligado? Na minha cabeça. Eu não tinha no mundo físico ainda, não tinha sido manifestado, mas na minha cabeça eu já tinha. Eu já vivia aquela realidade. Tipo, eu já converso com pessoas como se eu já me posiciono como alguém que tem essa autoridade há muito tempo. Mesmo antes de ter na vida real. Entende? Então isso é uma dica que você pode aplicar na tua vida aí também.
Pensa, o que eu quero ter na minha vida? O que eu tô tentando? Pô, tô tentando ter dinheiro? Então o cara até falou, né? Ah, se é assim, então eu quero que você manifesta R$ 1 milhão. Tá feito, mano, tá ligado? Tá feito, cara. Tipo, então 10 milhões. Tá feito, mano. Eu já tenho na minha mente. 100 milhões. Já tenho, irmão. Eu já ajo como uma pessoa, eu já penso como uma pessoa que tem aquilo, eu tenho os hábitos daquela pessoa. Então pode ser que na realidade física ainda não tenha se manifestado 10 milhões, 100 milhões, entendeu? Só que eu já tenho na minha cabeça. E isso faz você ter a confiança que tu sabe que é só questão de tempo, entende? Tamo junto. Então basicamente é isso, família. Se você consegue ver na sua mente, você também consegue ver com seus olhos. Não se coloca numa posição de alguém que está tentando, tipo, ah, eu estou tentando fazer tal coisa. Não. É igual que tem uma cena muito boa do Matrix, cara, que tá o Neo e o Morpheus lutando assim dentro do negócio do Matrix e o Neo não consegue acertar. E aí o Morpheus fala, cara, para de tentar me bater e me bate, mano. E aí quando ele pensa nisso, ele fala, verdade, tô tentando bater nele. Aí ele vai lá, não, eu sou a pessoa que já bateu. E ele, bum, e ele acerta o soco, tá ligado? Então é basicamente isso. Para de tentar e já incorpora aquela versão sua que já tem aqueles resultados. Então pensa, cara, como que eu vou me sentir? Como eu me sentiria se eu já tivesse isso? Como seria a minha rotina se eu já tivesse isso? Como seriam meus hábitos? Como seriam minhas amizades? Como seria meu estilo de me vestir? Como que seria tudo? Pensa nisso, cria basicamente um cenário mental para você, para assim seria a minha rotina, esse seria meu estilo, essas seriam minhas amizades, e começa a viver daquela forma exatamente agora. Começa a agir assim exatamente agora, começa a ter aquela rotina exatamente agora, os hábitos matinais, o estilo, a maneira de pensar. Começa a fazer visualizações para você se sentir daquela maneira, entende? Agradece por já ter, mano. Eu sei que é um papo meio bizarro, mas isso aqui é muito real. E se você, existe uma teoria universal que se você conseguir se manter nessa energia e se manter nessa mesma frequência por tempo suficiente, as coisas realmente acontecem na sua vida, entendeu? Então eu testei, pra mim funcionou, testa na sua vida e depois me conta. O que de pior pode acontecer, né, cara? A pior coisa que pode acontecer é você realizar todos os seus sonhos. Então testa isso aí e depois me conta. Tem um vídeo muito brabo meu aqui no YouTube, se você colocar ali vídeos por popular no meu perfil, que é um vídeo onde eu falo sobre alter ego. Esse vídeo sobre alter ego eu explico muito bem esse princípio e eu aprofundo muito bem, muito mais nisso. Então se você tiver interesse, dá uma olhadinha naquele vídeo. Do mais, pega meu curso gratuito aqui embaixo. Quando você pega meu curso gratuito, tem o seu e-mail, e aí eu vou poder notificar você, vou poder te mandar um e-mail quando as vagas para o Elevar 369 estiverem abertas, e aí você vai poder entrar lá dentro e ter acesso a vários e vários conteúdos profundos e conhecer pessoas ao redor de todo o Brasil e do mundo que também estão elevando o nível de consciência global. Certo, rapaziada? Tamo junto, um beijo no coração de vocês, é nóis, valeu!